Tudo bem, estamos de volta com o nosso Balanço Geral, dentro dele Esporte Record Interior, e se tem esporte, você sabe como é que funciona. Calma que já já eu anuncio quem é esse homem que está aqui do meu lado e que nós vamos prosear muito sobre futebol, mas agora é só para anunciar que tem esporte, e se tem esporte, tem vinheta na tela, vai! Na semana passada anunciamos a presença dele, mas ele acabou tendo um imprevisto, não é? E não pôde comparecer aos estúdios da Record Paulista aqui em Bauru. Esse é o presidente da Esportiva Santa Cruzense, a nossa esportiva. Chamamos carinhosamente assim, Hélio Majoni. Primeiro, obrigado, presidente, obrigado por comparecer, vocês, por atender o nosso pedido. Eu que agradeço. Desculpa a semana passada. Nada, mas, poxa vida, tá tudo certo. Presidente, eu fiquei triste quando eu recebi a notícia. Confesso ao senhor que, senhor é modo de falar porque você deve ser mais jovem do que eu, mas eu respeito. Estivemos lá, fizemos a reportagem a respeito dessa expectativa criada em torno da Esportiva Santa Cruzense para disputar a Bzinha do Campeonato Paulista, equivalente à 5ª divisão. Exato. E aí a Esportiva não vai disputar. O que aconteceu, presidente? Então, primeiramente agradecer vocês por estar aqui, né? Espaço aberto. Até o dia que eu estava lá, a gente estava bem animado, bem empolgado, claro, né? Claro. Começamos um trabalho em novembro, e em novembro já fomos para a Bolívia disputar um campeonato, fomos vice-campeão. Aí o projeto começou já em dezembro, fizemos uma base, uma estrutura, já para disputar agora o campeonato, né? Fomos um dos primeiros times a começar esse elenco, a formar. Aí em janeiro veio as notícias que na federação que a gente tinha uma penalidade muito grave lá, né? É em decorrência do que aconteceu ano passado? Isso, é em decorrência. A Esportiva teve problema, teve a questão do gramado, inclusive eu, na época, me manifestei aqui, e a gente tem essa liberdade, a Record nos dá essa possibilidade, que é emitir a nossa opinião. Sim, claro. Quando houve aquele abuso, a questão do gramado, sim. Quando a gente olha pelas imagens do gramado, a federação dizia que não tinha condições de jogo. E aí a gente olhava e falava, poxa vida, eu acho que alguém lá na federação que falou isso nunca deve ter chutado uma bola na vida. Com certeza. Mas enfim, como é que foi a situação que precedeu tudo isso, presidente? Aí, igual você falou, né, o gramado tinha condições de ser tocado, né? A prefeitura estava regularizando tudo. Aí o presidente que estava tocando não conseguiu terminar o campeonato. Equacionar. Teve problema, WO em algum momento? Isso para a federação é irreversível. Entendi. Isso pode ser na primeira divisão, na segunda. Não tem justificativa. Você abandonar o campeonato é gravíssimo. Mas ficou caracterizada essa questão de abandono? Faltou 2 ou 3 jogos para terminar. Entendi. E não conseguiu colocar um time que seja com 7 ou 8 atletas. Mas tinha que terminar o campeonato. Ou seja, houve uma degradação administrativa, digamos assim, que acabou gerando toda essa situação. A gente eu não consegui acompanhar muito, né? Eu estava bem distante. Estava distante. Até porque você volta a assumir no final do ano, isso, né? Em novembro. Assumimos e fomos para a Bolívia, né? Tá. Então não tem que julgar mais B, né? A gente não conseguiu terminar. Por uma questão ética, você prefere não citar? Ele fez o trabalho dele, a gente tem que tirar o chapéu, que não é fácil tocar futebol no interior de São Paulo. Ainda mais com essas regras que a federação vem colocando, vem cada vez mais sendo persistente em muitas coisas, em estádio principalmente. Que o estádio nosso hoje, não é um dos piores, cara. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Estivemos lá, ele aí, ó. Tá vendo? Estádio Municipal Leônidas das Camarinhas. Falta algumas coisas que a prefeitura está fazendo. E outra, pelas estruturas que a gente conhece, presidente, olha, na boa, nós vamos em tudo quanto é lugar. Então a gente... Vocês conhecem, tá vendo? Né? Ó, essa imagem é do dia em que estivemos lá. A manutenção é a prefeitura que toca, o gramado estava sendo implantado, tinha novas placas, né? Sendo trabalhadas, sendo colocadas ali. E aí a capacidade é para 6 mil pessoas? 6.500. Já chegamos a colocar lá 4 mil e pouco. Tá. Olha que legal. Na época do auge mesmo, quando a gente conseguiu, nós e toda a diretoria conseguiu levar o time para a segunda divisão. Não, é simpático, aconchegante o estádio, bonito. Eu fui uma das pessoas que mais briguei por esse estádio aí no passado, para a gente conseguir jogar a Série A2. Você imagina o que a gente teve que passar para disputar esse campeonato. Eu fico imaginando. Entendeu? Então a gente conseguiu. A 2 foi em 2010, né? Você disputa a 2 em 2010, né? A gente começou inclusive, em 2010. Tem um troféu lá que a gente, enfim, se o pessoal puder resgatar na imagem aí. A gente entrou em 2010, subimos no primeiro ano. Tá vendo? Depois fizemos uma espinha boa, mantemos a base.
e fomos vice-campeão da Série A3 para disputar a Série A2 um Olha. ano e meio, um ano e 8 meses. Caramba, uma campanha, foi o auge. O ponto mais Eu alto acho que da sim, campanha. eu acho que sim. Teve alguma época da história do Santa Cruzense que na época parece que disputava a Série B. Ou... Eram campeonatos intermediários, né? Mas antigamente a federação era A e B. Sim. Era uma coisa assim, só mais... E aí hoje, nessa época, a gente conseguiu levar o nome da Santa Cruzense. Sim. Hoje no esporte, aí, no futebol, na Série A2. Ou seja, como diriam os mais letrados, vamos fugir um pouco das situações pretéritas, vamos falar de futuro. Sim. Não disputa. Não Né? disputa. Pelo menos não vai Não ter vai condição de disputar, disputar agora. Mas o time não acaba. Não. Vocês têm projetos Sim, e tem... o projeto está lá, o parceiro nosso está tocando. E Você tem lá um empresário que vai ajudar. quem está tocando é o Ralf, né, que está lá. O grande Ralf, estivemos com ele. Sim, pessoa que está fazendo um bom trabalho. Sim. Tá... Até porque pretende revelar jogadores. A ideia hoje da Santa Cruzense, nesse novo formato que a gente está voltando a trabalhar, é o quê? Fazer uma base forte. Sim. A Santa Cruzense nunca teve uma base. Santa Então, Cruzense a ideia nunca, é ter uma base. Santa Cruzense nunca formou atleta. Entendi. Trouxe atletas de fora. Até na minha época, quando foi 2010 a 13 lá, Você os precisava atletas... contratar. Isso. Você Mas não não tinha tinha base. da onde Não vinha, tinha- não sim. tinha Entendi. o alicerce ali para levantar a casa, né? Entendi. É uma situação hoje muito Hoje, recorrente. então, a gente fez uma parceria pela primeira vez na história da Santa Cruzense com o clube, o sindicato e o CAS, que são escolinhas que na região ali num raio de 80, 100 quilômetros Tá buscando talentos. se ganha de tudo, eles ganham as duas escolinhas Olha. tudo, são muito bem capacitados, Sim. são muito bem formados, são atletas que estão na escola, Sim. são muito rígidos nisso que a gente também obriga, né? Entendi. E a gente fez essa junção Que legal. de duas escolinhas da cidade representar a camisa da Santa Cruzense. Tá. Bom, vamos falar de Carlos Alberto Seixas. Oh, Grande esse. Carlos Alberto Seixas. Quer ver? Ele vai aparecer aí. ó. Vai, já passou ali. Já. Assim, ao Seixas, desejamos todo o sucesso do mundo, mas ele não fica, né, presidente? Não Ele, fica. O futebol é isso, é dinâmico. Mas o Seixas, ele tá comigo desde 2010, né? Tá vendo? Eu falo, Seixas, vem ajudar eu, ele larga lá e vem. E Aí ele eu vai ligo pra onde ele, agora? ele vai pra foi onde? pro Olímpia. Olímpia, recebeu uma proposta do Olímpia. Olímpia. Futebol é dinâmico, dinâmico, né? é dinâmico. Você tá aqui hoje, amanhã você vai Sim, pra lá, volta sim, pra cá. sim. Só o presidente que ninguém chama, né? Mas... Entendi. O presidente não tem, parece que tem uma chancela, ali ninguém tira, Mas né? o Seixas foi pro Olímpia, ele falou pra mim que tinha uma proposta. Ele vive do futebol Sim, hoje, claro, é diferente, claro. né? É profissional do futebol Sim, hoje. sim. Aí ele falou, presidente, final do ano eu tô de volta, tal, tô aí vendo? pro que você precisar, mas os contatos são esse. Continue nesse projeto que o Ralf está fazendo, que é um projeto que vai te dar um futuro para Santa Cruzense. Sim. Tem bons meninos ali, Sim. as coisas estão acontecendo, está numa estrutura boa, está tudo organizado. Eu vi lá o CT, enfim, além do campo, a gente viu que... Estamos no né, são campo do condições Paulistinha lá, né? que O estão sendo Tony está criadas. sempre ajudando lá nós também. Santa Cruzense todo mundo gosta, né, cara? Sim. O povo Ela é um patrimônio. apaixonado pela Santa Cruzense. Pra gente né? fechar, ano que vem, volta a disputar? Volta a disputar. Paulista, O aí segundo disputa semestre, Bezinha. segundo semestre a gente está tentando disputar uma chama Paulista Cup. Paulista Cup. Estamos tentando para os Então, meninos o não ano que ficar dê certo. parados, né? O ano que vem vamos começar o projeto já em novembro, Sim. com força total, com o estádio totalmente reformado. Que legal. O prefeito lá está E fazendo. que não pare, que vocês são abnegados do futebol, e eu Isso. sei, porque estive lá, Não é que vocês fácil. consigam tocar em frente. Eu Sim. sei que é difícil. E que, né, tudo certo aí que a E gente... resolva essas questões burocráticas. Principalmente de estádio, que a gente não aguenta mais. Todo ano bate a mesma tecla no estádio. Obrigado pela sua Obrigado a presença. vocês aí. Conte com o nosso apoio. Os nossos olhos aqui estarão Agradecer a voltados Record pra- também, que está batendo firme no Que legal. esporte lá. E principalmente Tá bacana, né? em Santa Cruz. E Que parabéns legal. pelo trabalho. Que legal. Eu acho que esse é o caminho. Presidente, tamo junto, Valeu. tá? Fica à vontade, pode sair ali Beleza. pelo... Mas é isso. Estamos à disposição. A Esportiva Santa Cruzense é assim. Tem cadeira cativa aqui no nosso Esporte Record Interior, ok? Bom, vamos começar falando do vôlei. O vôlei, depois da Esportiva Santa Cruzense, é o nosso assunto de destaque, até porque começam hoje as quartas de final da Superliga Feminina. O SESI Vôlei Bauru tá nessa, mas a parada é dura, hein? O negócio vai ser complicado, sabe por quê? O projeto de chegar à final da Superliga Feminina é duro, é difícil. E essa é a história que a gente começa a contar a partir de agora por esse álbum de fotos. Só para você ter uma ideia, para começar, o SESI Vôlei Bauru passou pela primeira fase com a 5ª melhor campanha. E aí o começo de tudo foi lá no dia 7 de novembro, com uma derrota por 3-0 contra o Pinheiros na capital dos paulistas. Ao todo, foram 22 jogos com 12 vitórias e 10 derrotas, 42 sets vencidos e 35 perdidos.
O ponto mais alto talvez tenha sido a vitória por 3-0 contra o Praia Clube, que aliás é o adversário, hein? É o quarto colocado, né, na primeira fase e aliás como eu disse, o adversário dessas quartas de final. A disputa é em sistema de melhor de 3, ou seja, né, quem vencer 2 já passa para a semifinal. O primeiro confronto é hoje, 7 da noite, em Uberlândia, lá nas Minas Gerais. Uma vitória do SESI, meu Deus, hein, cairia bem demais. Sabe por quê? Porque aí viria o segundo jogo, né, na sexta-feira, aqui no ginásio Paulo Scaff, para confirmar a vaga para a próxima fase. Portanto, boa sorte às meninas, as brabas do nosso SESI Vôlei Bauru. A gente vai estar acompanhando tudo e, obviamente, a gente vai contando tudo para você, ok? Já o time masculino, também, obviamente, assunto aqui no nosso Esporte Record Interior, entra em quadra hoje. O time de Bauru joga pela última rodada da fase de classificação, é contra o Monte Carmelo, time lá do interior das Minas Gerais. Aliás, segura um pouquinho, TP. Minas está, olha, impressionante o investimento em esportes, né, que tem acontecido lá no estado das Minas Gerais. Pelo seguinte, está todo mundo sempre ocupando pontos altos, né? Seja no basquete, seja no vôlei, o negócio é, de fato, impressionante. Bom, o time está lá no interior das Minas Gerais, o jogo é hoje, 9 da noite, no Escafão, aqui em Bauru. O time bauruense ainda briga para terminar essa fase na terceira posição. E para isso, precisa vencer e ainda torcer por uma derrota do Guarulhos nessa rodada. Ou seja, precisa ali de uma combinação de resultados, mas está seguindo bem o time masculino do SESI, ok? Bom, vamos falar da Série A3 do Campeonato Paulista? Série A3 do Campeonato Paulista é assunto agora, novidades para o MAC e Desportivo Brasil. É que a Federação Paulista divulgou datas, né, dos confrontos de quartas de final da Série A3. Né? Os jogos, eles são agora nos próximos 2 fins de semana. Vamos começar pelo MAC. O Marília terminou a fase de classificação pressionado. Terminou numa situação, né? Dá uma olhada no gol que esse cara aperta. Segura um pouquinho, TP. O gol que esse cara aperta, o Votuporanguense, o centroavante ali da Votuporanguense, primeiro que tem uma jogada meio de braço ali, né? A bola vai tocar na trave e na volta. Olha, eu vou te contar. Depois desse gol que eu vi de centroavante perder, viu, presidente? Depois desse gol aí, eu vou tirar aquela carga das costas. Porque a gente né, presidente da AD, amador e veterano. Mas, poxa, um daquele ali, eu e o presidente da Santa Cruz, a gente fazia. Ô, louco, mas que coisa. Mas enfim, bom, o MAC terminou pressionado, correu o risco de ficar fora do mata-mata. O Tigre acabou na 8ª colocação, conquistou a última vaga e o adversário, olha, de novo esse gol. O adversário de novo é a Votuporanguense, que foi líder da competição, melhor campanha da primeira fase. Os jogos serão no dia 30, primeiro jogo em Marília, e no dia 6 de abril, lá em Votuporanga, o jogo de volta, portanto, na casa de quem fez a melhor campanha. O Desportivo Brasil chegou a liderar a competição, mas foi instável, né, DB? Aí essa instabilidade fez com que o time fosse bem mais para baixo na tabela de classificação. No fim da fase, o DB ficou em 6º e vai encarar agora o Catanduva, que foi o 3º colocado. Primeira partida no próximo sábado em Porto Feliz e a decisão da vaga é no sábado seguinte, lá no Oeste Paulista, na cidade de Catanduva. Portanto, DB e Marília também serão assuntos, né, aqui no nosso Esporte Record Interior. Em Sorocaba, vamos falar agora da Série A2. Em Sorocaba, como é que está a situação? O clima é de decisão. Amanhã, como a gente já anunciou, tem um jogo de volta entre São Bento e Noroeste, depois do empate aqui em Bauru, né? Mas, assim, teve um clima de mistério. Né, Bianca de Dona? Ela esteve lá e conta pra você, vai. Quem vai garantir vaga para as semifinais da Série A2 do Paulistão? Noroeste ou São Bento? É São Bento na cabeça, com certeza. Com certeza o Bentão, campeão. Um palpite para o placar final de amanhã. 3-1 São Bento. Ainda fala até os gols. 2 do Cristiano e 1 do Batata. O nosso Bentão amanhã vai ganhar de 2-0. Amanhã só vai dar Bentão. Torcedor, chegou o momento decisivo para as semifinais do campeonato. A primeira partida em Bauru deu empate, 1-1. A segunda será em Sorocaba e, em caso de novo empate, o jogo vai para os pênaltis, ou seja, vai ter vencedor. O Bentão é o favorito, a equipe liderou a primeira fase do campeonato, fez uma excelente campanha com 15 jogos, 9 vitórias, 5 empates. Hoje o técnico Roberto Fonseca optou pelo mistério. Aqui no CT tem treino, mas não está aberto para a imprensa. Tudo para deixar alinhado para o jogo de amanhã, 7 horas da noite, jogando em casa e valendo a vaga para a semifinal.
O classificado fica a um passo do acesso para a elite do Paulistão. A gente encontrou o seu Moreira, comentarista esportivo aposentado, que tem propriedade para fazer uma análise das duas equipes. O confronto de amanhã entre Noroeste e Esporte Clube São Bento é um confronto tradicional no interior paulista, porque essas equipes vêm se confrontando há muitos anos. O São Bento tem um saldo positivo contra o Noroeste. Eu espero que ele, daqui para frente, continue numa ascensão e que culmine com o seu retorno à principal divisão do futebol paulista. Me troca o nome se esse senhor que falou agora não foi cronista esportivo. Sabe tudo e mais um pouco. Você viu ali, ó, que qualidade para falar bacana, né? Enfim, é o futebol. O futebol tem dessas coisas e movimenta, sem dúvida nenhuma, muitas paixões. Você está vendo ali detalhes do jogo, esse gol, hein, Reinaldo? Poxa vida. O erro do atacante, você vê que ele erra o tempo, né? A batida não era para ter saído assim. Só que aí ele acaba... Sabe quando pega meio que na joanete ali, ó? Vem o cruzamento do Diego Matias. Esse jogador é muito bom, mas muito bom. Vem o cruzamento na canhotinha e aí o Reinaldo estava esperando lá no outro canto, né? E você vê que o Reinaldo cai no canto onde a bola entrou, mas não teve força ali para chegar. Vem cá, por favor. Agora é hora de falar de Norusca. O Noroeste, a essa altura, já pegou a estrada, está a caminho, né, de terras sorocabanas. E aí, hoje pela manhã, lá estivemos no Alfredo de Castilho para tentar entender os bastidores, como é que está a preparação. Estava tudo muito descontraído pelos lados do complexo Alfredo de Castilho. Vamos ver. Véspera de jogo importante, clima bom, descontraído, tipo de ambiente que a boleirada gosta e muito. Até o presidente, que aliás está sempre aqui, reservou um tempo para fortalecer a proximidade com o elenco. Momento importante, né? Tem que dar todo o apoio aos nossos jogadores. Fizeram uma partida brilhante aqui no sábado, correram, se dedicaram e com certeza nenhuma não vai faltar esforço lá em Sorocaba. O time vai para vencer, vai para guerrear, vai para uma batalha, vai para uma guerra. Então a gente espera que dê tudo certo, que Deus nos ilumine. Logicamente ele que é maior que tudo, ele sabe o que faz. Então a gente acredita muito porque aqui tem seres humanos que são homens, pais de famílias e que respeitam muito a nossa camisa e nosso clube. Na véspera do jogo tem roda de bobinho e o tradicional rachão. Nada de tática. Às vezes até a técnica vai embora, mas é descontração. O Reinaldo na linha, o Luizão de atacante e a atividade é muito mais para tirar a pressão. Depois do almoço é hora de pegar a estrada, rumo a Sorocaba. Pela frente, o melhor time da primeira fase, dono da melhor campanha, qualidade dentro e fora de campo, comprovada. Noroeste e São Bento se enfrentaram 2 vezes nesse Campeonato Paulista da Série A2. Foram 2 jogos difíceis, complicados, duríssimos, tanto que o placar nas 2 partidas foi o mesmo, 1-1. Os times foram rigorosamente iguais. Só que agora é diferente. O futuro dos 2 times está em jogo. Um segue na competição, o outro vai embora. O que todo mundo no Alfredo de Castilho espera é que o jogo de amanhã não seja o último desse primeiro semestre. As esperanças estão depositadas nesse jogador. No rachão, o artilheiro da Série A2, com 11 gols, tirou onda de zagueiro. O Carlão sabe que vai ser no detalhe. Tudo no detalhes, poucas oportunidades de gol, um jogo muito truncado, muito forte fisicamente. Então tem que estar atento a todo o detalhe, né? Muito concentrado na partida, que às vezes você vai ter uma bola só para matar o jogo. Então é uma decisão realmente. Nós vamos para lá com o pensamento positivo, respeitando a equipe deles, uma boa equipe, mas vamos em busca dessa classificação. Em pouco mais de 1 ano de Noroeste, o Carlão virou ídolo inquestionável da torcida. Ele chegou para a Série A2 do ano passado e em pouquíssimo tempo mostrou, além da qualidade para fazer gol, muita disposição em campo. Ele teve propostas para sair, inclusive mais vantajosas financeiramente, mas preferiu ficar. O ano passado mesmo, como você bem disse, apareceram algumas coisas para sair sim, mas desde quando eu cheguei aqui fui muito bem recebido por todos, pela torcida, pelos funcionários, companheiros de clube, vocês da imprensa também, agradeço muito. Me senti em casa, cara, vi que era um momento realmente de permanecer aqui. O que aconteceu no último sábado já foi. O empate no Alfredão é coisa do passado e a vaga na próxima fase está em aberto. O que ninguém entendeu por aqui foi essa decisão da arbitragem. Aos 47 do segundo tempo, o Carlão ia sair na cara do gol, depois dessa falha do zagueiro. Ele foi parado com falta, o adversário teria que ser expulso. E a arbitragem fez lambança e ainda puniu com cartão amarelo o Luizão, capitão do Norusca, e o técnico Moisés Egert. Mandei sim ao presidente da federação o lance, até porque é um lance para expulsão, né? É uma falta para expulsão.
E aí você ficaria com um jogador a mais, uma falta que poderia ser um lance perigoso, e o Israel estava em campo, que é uma jogada nossa, que sempre acontecem lances perigosos, né? Mas faltava 3 minutos, não é esse o problema, mas eu acho que tem que se punir, né? É jogo grande. Em campo, 2 dos mais tradicionais times do interior do estado. O trabalho, planejado e executado até aqui, terá pela frente o primeiro grande teste da temporada. Que possamos aí fazer, né, mais uma grande partida, que a gente que não tenha sido esse último jogo, né, o ápice nosso na excelência, muito pelo contrário, que possamos sim evoluir, melhorar. Acho que se a gente repetir o que a gente fez e ter um poder de decisão defensivo muito forte, e as chances que forem criadas, a gente for letal, cirúrgico, né, e ter essa efetividade, acredito que a gente fica muito perto dessa classificação. O fato concreto é que vai ser emoção do começo ao fim. Por quê? Porque os 2 times chegam muito bem. 2 dos mais tradicionais times de futebol do interior do estado de São Paulo e, quiçá, do interior do Brasil, vão se enfrentar. Que pena que um vai eliminar o outro. Infelizmente é assim. Poxa vida, que bacana seria, especialmente para nós aqui da Record Paulista, se ambos, né, conseguissem passar. Mas nem sempre as coisas são justas no futebol. Mas o fato concreto é que, dentro desse critério, às vezes pouco aplicável de justiça no esporte bretão, o que a gente deseja é que, fundamentalmente, as 2 equipes estejam no máximo. Por quê? Porque a gente ganha, né? A gente, da imprensa, o público de um modo geral, a gente acaba ganhando porque vai envolver muita coisa. Tem muita coisa em jogo, muita paixão, muita passionalidade. E esse é o futebol. Por isso que o futebol é tão gostoso. Tá vendo ali, ó? Carlão tirando onda de zagueiro, hein, Carlão? E dando passe longo, ó. Ou seja, o rachão é um barato. Quase que eu vou pro rachão, hein? Já pensou? Ah, não dá, né? Já não dá mais. Quando tinha 20, 30, no máximo até daria. Mas nesse nível aí, meu Deus do céu. Aí não tem condição, não. Os caras atropelam, passa por cima. Simples assim. Bom, vamos falar de basquete agora. Vamos mudar de modalidade, até porque agora a gente fala de bola ao alto, né? Nessa terça-feira, basquete. 3 times da nossa região jogam hoje. Para começar, tem Ituano pela Liga Nacional de Basquete Feminino. As rubro-negras vão até o Paraná encarar o Ponta Grossa. O jogo é às 6h30 da noite. O Ituano tem 3 vitórias em 4 partidas disputadas. O PGB, o Ponta Grossa Basquete, jogou 6 vezes e perdeu as 6, portanto, favoritismo total e irrestrito para o time de Itu. A Liga Sorocabana joga em casa, no ginásio Gualberto Moreira, na Vila Hortência, lá em Sorocaba. Você está vendo ali lances do time, né? O treino do time. O jogo é às 7h30 da noite contra o São Caetano, pela Copa São Paulo Masculina. Essa é a 2ª partida da LSB na competição. Na estreia, o time bateu a equipe de Jandira. E para fechar, tem NBB, como não? Depois de vitórias... o NBB tá bacana, hein? Depois de vitórias contra o Flamengo e contra o Botafogo em casa, o Bauru Basquete, nosso Dragão, vai para Brasília. Brasília, Distrito Federal, né? São 2 jogos do Dragão lá em terras brasilienses. O 5º colocado por lá, né? Aliás, o Dragão é o 5º colocado. E aí hoje, às 8 da noite, é contra o Cerrado, que está na 15ª colocação. Na quinta-feira, o desafio é contra o Brasília, que é lanterninha do NBB. Já imaginou o nosso Dragão voltar do paraíso verde plano do Brasil com 2 vitórias? Seria sensacional, hein? Bom, continuando, direto do aeroporto antes do voo, o técnico Jaú O Jaú parece que trouxe bons ares, né, para o nosso Dragão. Ainda no aeroporto, o Paulo Jaú falou a respeito dessa viagem para Brasília e os desafios do time. Fala, professor. Saímos agora para 2 jogos fora, né? Depois de 2 jogos em casa, com 2 vitórias importantes. Agora vamos para Brasília, enfrentar Cerrado, e Brasília, sabendo que o jogo do Cerrado vai ser um jogo difícil. Conheço bem o Tec que lá está, né? Trabalhei com ele durante 8 anos, fui seu assistente. Sei da qualidade da equipe, sei que é uma equipe que joga muito organizada, que não vai deixar a nossa equipe poder correr, ele vai procurar amarrar o jogo, e sabemos que eles também estão numa condição de classificação, estão precisando dessa vitória, e nós também estamos em busca de uma vitória para continuar essa sequência de boas vitórias e continuar brigando ali no meio da tabela, onde, voltando de Brasília com 2 vitórias, nos coloca numa condição muito boa para fechar os 2 jogos em casa. Sabemos que os jogos são difíceis, mas nos preparamos bem para isso.
E estava no aeroporto mesmo, o Paulo Jaú, né? Lá no aeroporto Bauru Arealva, o Luciano do Prado Lima. Tá soltinho o Luciano do Prado Lima hoje, né, Luciano? Coisa linda, hein? Bola na rede também na Copa Record de Futsal Feminino. E se tem Copa Record de Futsal Feminino, aqui nós temos um poeta do áudio. Cadê o poeta do áudio? Cadê? Vai, poeta do áudio. O somzinho do aeroporto? Vai. Aí. Tem o poeta da exibição, tem o poeta da edição, o poeta das imagens e o poeta das vinhetas. Vai. Poeta das imagens é o André Cremonês. Ele ficou com ciúme e falou que se eu não chamar ele de poeta das imagens, nunca mais ele me grava, diz que vai desfocar a imagem quando for me gravar. Esse é André Cremonês, hein? Bom, e para fechar, tem Copa Record de Futsal Feminino. Hoje a bola vai rolar no ginásio Monstrinho. Monstrinho é um templo do esporte, né? Lá na cidade de Ourinhos. Decisão para Santa Cruz do Rio Pardo e Ibitinga. Aliás, Ibitinga, segura um pouquinho, TP. Ibitinga vai viajar 211 quilômetros, hein? Viagem de 2 horas e meia, quase 3 horas. Enfim, tudo pelo futebol. Vamos dar uma olhadinha, ó. Tá aí a arte da partida que começa às 9 da noite. Se der Santa Cruz, a final da Série Ouro na região de Bauru vai estar definida. Marília, de novo, contra Santa Cruz do Rio Pardo. Aliás, reeditando a final da última competição. Se der empate ou vitória de Ibitinga, ainda vai ter mais um jogo entre Marília e Santa Cruz, porque nesse caso, Ibitinga seguiria com chances de chegar até a decisão. Se você quiser mais informações, você está vendo ali, ó. É hoje Santa Cruz versus Ibitinga no Monstrinho, lá em Ourinhos, às 9 da noite. E mais informações, acesse, hein? www.recordpaulista.com.br/futsal. Cola na grade que lá você vai saber de tudo, absolutamente tudo, sobre a nossa gloriosa, a nossa deliciosa Copa Record de Futsal Feminino. Ok? Bom, terça, né? Terça-feira ainda. Prepare-se porque amanhã, na quarta-feira, o bicho vai pegar. Portanto, sempre você é o nosso convidado. E aí chegamos ao final dessa edição. Mas lembre-se, Rodrigão tá voltando, segue contigo ainda até... ponto final, né, Luciano do Prado Lima? Segue até 2h55, tem muito BG ainda, hein? Aguenta aí, voltamos já.